E aí? Hoje eu quero falar com vocês sobre atendimento ao cliente. Sim, isso é uma coisa que precisa ser falada, mas poucas pessoas falam sobre isso. E por que eu tô falando isso? E por que me deu vontade de falar sobre isso? Porque eu tive duas experiências essa semana que foram interessantes, porque eu me mudei, né? Você tá vendo que eu tô em outro cenário. Morava num apartamento, mudei para uma casa e eu troquei de provedor de internet. E com esse provedor de internet novo, eu entrei em contato com eles e queria marcar uma data específica, um dia específico para fazer essa mudança dessa internet. E quando eu entrei em contato, eu falei assim: eu quero sábado à tarde. Porque eu sabia que sábado à tarde alguém estaria aqui na casa. E eu insisti que eu queria sábado à tarde. Aí me mandaram uma pessoa quinta-feira, me mandaram uma pessoa na sexta-feira e me mandaram uma pessoa no sábado de manhã. E desde o começo eu falei que eu queria sábado à tarde. E dezenas de contatos dessa empresa entrou em contato comigo, falando de antecipa a sua instalação, ou a gente está aqui para te ajudar, o que a gente pode fazer e tal. E tudo que eu respondia era: eu quero sábado na parte da tarde, a partir das 3. Toda hora eu respondia isso. E depois, no sábado, a pessoa que entrou em contato comigo, eu falei assim, eu pedi sábado à tarde, depois das 3. Daí até a própria pessoa falou assim, não, tudo bem, então eu vou aí depois das 3. E a pessoa veio e instalou a internet e tá tudo certo. Eu não tô tendo nenhum tipo de problema com a internet em si, mas eu tive esse problema com o atendimento ao comercial dele, sabe? O atendimento dele foi péssimo, péssimo mesmo. Porque eles não fizeram aquilo que eu falei. Eu tive que ficar insistindo naquilo que eu queria e eles ainda não fizeram aquilo que eu queria. Depois que eu falei com o próprio cara da instalação e daí ele fez o que eu queria. E isso acaba criando um desgaste, né, no seu relacionamento com o seu cliente. Então, eu já sei que com essa empresa eu vou ter problemas com atendimento ao cliente. E, na real, qual provedor de internet que a gente não tem problema com atendimento ao cliente? Né? Infelizmente, nossos provedores de internet têm um péssimo atendimento. Mas eu vou usar o exemplo positivo. É, Na última quinta-feira, eu tive a grande felicidade de fazer uma captura de um cara chamado Dr. Alex. Ele é psicólogo, né? E como ele chegou em mim foi interessante, porque a pessoa que queria marcar a gravação, ela pesquisou assim na internet, Filmmaker Taubaté. E eu sou de Taubaté, né? Obviamente. E ele conseguiu alguns contatos. Ele entrou em contato com a primeira pessoa e a primeira pessoa respondeu, mas não respondeu muito bem e ele não gostou muito. Então ele ligou para mim e quando ele ligou para mim eu atendi, tudo bem, boa tarde, no que eu posso te ajudar? Aí ele falou assim, cara, eu tô precisando fazer essa captura urgente porque é para um material que a gente precisa para nossa palestra e tal, 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 tal. Daí eu falei assim, cara, tranquilo, me passa a hora, me passa a data, a hora, aonde é, pra gente marcar tudo direitinho, pra ver se eu posso colocar na minha agenda, tal, tal, tal. Eu falei tudo pra ele. E daí ele gostou de mim. Ele simplesmente gostou de mim porque eu fui muito atencioso e ele tinha três números para ligar. E ele não passou pro terceiro. Ele ficou comigo. Por quê? Porque o atendimento ao cliente fez a diferença. E quando eu cheguei lá, a diferença não foi só o atendimento ao cliente, né? Porque quando eu cheguei lá, eu fiz tudo a questão da captura e a gente conversou muito bem, a gente teve uma conversa muito boa, ele gostou de mim, eu gostei muito dele também. E a gente vai construir um relacionamento a partir desse atendimento ao cliente que foi bem sucedido. Então, às vezes você pode estar pensando assim, puxa, eu tô com um problema, não tô conseguindo cliente, ou as pessoas que entram em contato comigo não fecham. Você já parou para pensar como é que está sendo o seu atendimento ao cliente? Se você realmente está atendendo de uma maneira nossa, eu chutei o tripé. De uma maneira que o cliente está gostando. Você já parou para pensar nisso? Se você está atendendo de uma maneira que está capturando a essência, tipo assim, as pessoas estão querendo fechar com você, é muito importante você pensar nisso, porque a gente que trabalha no mercado digital, ou no mercado da prestação de serviço, né? Que aqui eu estou falando para quem trabalha na prestação de serviço, né? No negócio local e tudo. A gente que trabalha nisso, a gente tem um déficit muito grande na comunicação.
As pessoas se comunicam muito mal. E se você aprender a se comunicar bem, você já vai ter o diferencial, já vai ser muito diferente dos outros. Aprender uma comunicação precisa com o seu futuro cliente é essencial para você fechar mais novos contatos. Então, eu estou fazendo esse vídeo contando o que aconteceu comigo, né? E incentivando você a melhorar a sua comunicação e melhorar o seu atendimento ao cliente, que isso vai te trazer ótimos, bons frutos. E se você quer mais conteúdo sobre isso, ou se você quer saber mais sobre criação de conteúdo, você pode conversar comigo. Aí abaixo tem algumas informações, você pode vir falar comigo. A gente pode trocar uma ideia sobre atendimento a cliente, sobre criação de conteúdo, que é exatamente o assunto que eu falo aqui. Eu só falei disso porque, na minha visão, isso faz parte do business, isso faz parte do negócio. A gente precisa saber atender o cliente, a gente precisa saber conversar com as pessoas, ter uma boa comunicação. E isso também faz parte de criação de conteúdo, porque se você não se comunicar muito bem, você não consegue criar um conteúdo efetivo. Então, acho que é por acho que por hoje é só, é isso que eu queria falar. A gente precisa aprender a se comunicar da maneira certa e se comunicar de maneira precisa. Então, que você leve essa minha experiência como inspiração para você melhorar na sua comunicação, para você crescer na sua comunicação e fechar mais clientes. Tá bom? É isso, até a próxima.